Bom, continuando, pausa o vídeo para copiar, tá? Continuando a nossa aula. Deixa eu só marcar aqui. Aqui. Continuando nossa aula, aposto. O que é o aposto? Não é apostar. Aposto é a palavra ou expressão que explica ou que se relaciona com um termo anterior, com a finalidade de esclarecer, explicar ou detalhar melhor esse termo. Então, eu trouxe alguns exemplos. O aposto é um pedacinho da frase que, se tirasse, não faria tanta necessidade dele. Ele aparece justamente para esclarecer, explicar ou detalhar o que está querendo dizer, para deixar mais claro. Por exemplo, eu poderia dizer: Maria faz bolos deliciosos. Daí a pessoa, minha amiga, alguém conhecido, pergunta: que Maria? Porque na cabeça dela ou vem muitas Marias ou não vem nenhuma. Que Maria? Amiga da mamãe. Então esse termo amiga da mamãe explica quem é Maria, que faz bolos deliciosos. Amiga da mamãe é o aposto. A professora nasceu em Rio Verde, situada em Goiás. Tia, mas só existe Rio Verde aqui perto de Jataí. Não, existe Rio Verde do Descoberto. Existe outros Rio Verdes que eu não lembro, mas existe pelo menos esses dois. E aí? Como que eu faço? Eu poderia explicar ainda situada próxima a Jataí. Cidade próxima a Jataí. Então veja que o aposto está explicando aonde que fica Rio Verde. Não é qualquer Rio Verde do Brasil, é o Rio Verde de Goiás. E se eu tiver mais Rio Verdes em Goiás, aí eu tenho que especificar melhor ainda. Então a professora nasceu em Rio Verde, situado em Goiás. Então, situado em Goiás, se eu tirar, não muda a frase. A professora nasceu em Rio Verde. Que Rio Verde? Ah, tá. Situado em Goiás, próximo a Jataí. Eu poderia usar qualquer termo. Gosto de salada com frutas variadas. Vocês compreendem isso, não compreendem? Mas eu quero deixar um pouco mais explicado. Então eu falo banana, maçã, mamão e abacaxi. Estou exemplificando a variação das frutas. Todos os alunos devem estar em reunião. Se eu tirar funcionários e servidores, vai ficar um pouco confuso. Mas se eu tirar aqui, ó, os alunos, funcionários e servidores, todos devem estar na reunião. Se eu estou falando dentro da escola, por exemplo, a diretora está lá falando dentro da escola, todos devem estar na reunião. É compreensível. A todos, mas ela não falou o quarto ano. Ela não precisa, ela já disse todos. Todos engloba todas as pessoas ali dentro da escola. Mas ela quer ser específica, ela diz: todos os alunos, funcionários e servidores devem estar na reunião. Então ela está incluindo alunos, os professores, os servidores em geral, os funcionários que são contratados, ela está incluindo todos. E aí todos devem comparecer à reunião. Entendeu? Então isso é aposto, é aquele pedaço da frase que, se eu tirar, não vai mudar a frase, mas se eu colocar, vai deixar a frase mais compreensível. Pelo menos esse é o objetivo. Vamos à correção. Então vamos à correção, crianças? Rapidinho. Leia o texto. Na escola quilombola. O que é quilombola? Refere-se aos escravos fugidos do cativeiro, que se escondiam no quilombo. Diferente, mas igual a muitas que você conhece. Escola quilombola é uma conquista recente e foi criada por um motivo especial. Acompanhe. 100 anos depois da abolição da escravatura, comemorada no dia 13 de maio, a Constituição Brasileira, como é chamado o conjunto de leis do nosso país,
reconheceu os direitos das comunidades quilombolas. Então, desde 1988, o governo é obrigado a dar aos descendentes de escravos o título de propriedade dos quilombos, terras ocupadas pelos seus antepassados. O ensino nas chamadas escolas quilombolas inclui o conteúdo escolar regular, que é dado para todos os estudantes, mas destaca a explicação da formação dos quilombos, da relação Brasil-África e da mistura da cultura africana com a brasileira. Ciência Hoje das Crianças, número 251, de novembro de 2013. Vamos analisar, existem duas situações que estão destacadas no texto, como é chamado o conjunto de leis do nosso país e terras ocupadas pelos seus antepassados. Na letra A, você sabia da existência das escolas quilombolas? É para você pensar, você não precisa responder. Em que elas são diferentes das outras escolas? Bom, de acordo com o texto, a diferença é a explicação sobre a formação dos quilombos e dessa relação Brasil com a África que existe e da mistura de cultura africana com a brasileira. Mas é uma diferença pequena, porque nós também estudamos isso. Não estudamos tão profundo, mas também estudamos a cultura africana. Letra C. Observe que os trechos destacados no texto explicam uma palavra ou expressão que vem antes. Escreva a palavra ou expressão de cada trecho, que cada trecho explica. O primeiro trecho, como é chamado o conjunto das leis do nosso país? Constituição Brasileira, como está escrito lá, Constituição Brasileira, como é chamado o conjunto de leis do nosso país. Número 2. Terras ocupadas pelos seus antepassados, se refere a quilombos. O título de propriedade dos quilombos, terras ocupadas pelos seus antepassados. Na frase, continuando, a parte que explica uma palavra ou expressão é chamada de aposto. Exemplo, Pedro, irmão da Júlia, vai mudar de escola. O aposto, em geral, é escrito entre vírgulas, ou seja, uma vírgula antes e uma vírgula depois. Ou entre travessões, você põe um travessão antes e um travessão depois, como está exemplificado no texto. Pode também aparecer depois de 2 pontos, como uma enumeração. Exemplo, na praia tomei sucos de várias frutas. Quais frutas? Umbu, açaí, maracujá e pitanga. Como nosso exemplo no começo da aula, como os exemplos que eu trouxe para vocês. Agora, nessa atividade ficaria muito longo ter que copiar a frase só para sublinhar. Então, eu vou fazer o seguinte, eu mostro para você no livro e o restante da resposta está no quadro. Sublinhe o aposto nos textos. Copie a palavra ou a expressão a que o aposto se refere. Na letra A, a princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, assinou em 13 de maio de 1888 a Lei Áurea, pondo fim à escravidão do país. Qual é o aposto? Filha de Dom Pedro II, não é? Filha de Dom Pedro II. E filha de Dom Pedro II se refere a quem? Se refere a qual expressão? Princesa Isabel. Na letra B, uma grande mudança ocorreu na astronomia quando Galileu Galilei, astrônomo italiano, passou a usar a luneta para observar os astros. Suas observações causaram grande polêmica porque sugeriam que a Terra girava em torno do Sol. Então era a época que eles ainda não sabiam como que funcionava o nosso sistema solar. Qual é a expressão que se refere, qual é o aposto? Astrônomo italiano. Veja. Astrônomo italiano. Se refere a quem? Galileu Galilei. Se refere a esse termo dito antes. O Curupira, uma das personagens mais populares do folclore brasileiro, é tido como protetor das matas e dos animais. Qual é o aposto? Uma das
personagens mais populares do folclore brasileiro. Veja que o aposto é bem grande. Ele se refere a Curupira. Letra D. O tatu-bola, mascote da Copa do Mundo em 2014, é capaz de se enrolar completamente em sua carapaça. Qual é a expressão que se refere? Tatu-bola. Qual é o aposto? Mascote da Copa do Mundo de 2014. E por último, a letra E. Eu fiz um X lá porque houve um erro aqui de formatação e colocou a letra E e a letra F na mesma questão. Então, na verdade, não existe letra F, mas como foi colocado, na letra E está a frase, tá bom? Em torno do Sol orbita um conjunto de 8 planetas. Até aí a gente entende. Mas aí eu quero explicar melhor. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Expressão a que se refere 8 planetas. Então veja, qual é o aposto? O nome dos planetas. E qual é a expressão que ele se refere? 8 planetas. E nessa aqui, na número 3, é muito pessoal. Por isso que eu dei só exemplo. Eu copiei o primeiro inteiro, o segundo e o terceiro eu só preenchi os espaços. Então vamos lá. Complete as frases usando o aposto dado. Qual foi o aposto dado? Minha música preferida é cantada por. Então eu tenho que preencher o nome da música. Aí eu fiz o meu, o seu é diferente do meu. Maranata, minha música preferida, é cantada por Ministério Avivar. Na letra B, você deveria preencher com o nome do seu amigo ou amiga, que são desde quando, que estuda onde ou o quê. Eu coloquei João, meu amigo desde o maternal, estuda na escola Isabel Franco. Foi inventado, tá? Não é algo pessoal, não. Na letra C, no dia 15 de abril, eu não pus, né? No dia 15 de abril, meu aniversário, queria ganhar bolo. Então é só para completar mesmo. Falando de tio MN. Então eu quero ser bem rápida aqui porque é um assunto que vocês já estudaram. O som que a gente chama nasalado, que é aquele som que parece que tá falando pelo nariz, sabe? Parece que a gente tá com o nariz entupido e aí a gente pega e fala assim. A gente chama isso de som nasalado, nasal. Não é que a gente fala pelo nariz, não, mas é porque é um som que dá uma impressão que tem um tio aí, fazendo esse on, tá? Eu posso fazer esse som usando a vogal mais o M ou o N, ou usando o tio, que é a cobrinha em cima da vogal, tá bom? Então vamos lá. Uma regra básica que você precisa decorar. Antes da letra P e da letra B nas palavras, a gente só usa a letra M. Antes da letra P e da letra B nas palavras, nós usamos apenas a letra M. Isso aqui é uma regra, não vai mudar. Nosso português, antes que venha a letra P e a letra B, eu venho com o M. Antes aqui e antes aqui. E o resto das consoantes? N. Se não é M, é N. Pronto. Então, agora, sabendo disso, eu vou para as palavras. Trompete, pela regra, tem um P aqui, então só cabe a letra M. Amanhã, veja que amanhã deu esse nhan, som fechadinho, esse som parecendo que tá falando pelo nariz, mas ele não vai ganhar um M, porque senão ia ficar amanhã, amanhã, e não é amanhã, é amanhã, amanhã. Então,
tio. Imundícia. Na dúvida, gente, dicionário. Vai para o dicionário, pesquisa a palavra que lá está escrito corretamente. Imundícia, eu tenho a letra D. Não é P, não é B. Então, M. Morango, letra G. Então, N. Emprestar, letra P. Ó, então, M. Longitude, letra G. N. Órfã, de novo, órfã. Não é órfã, como o Silvio Santos fala. É órfã. Então, tio. Domingo, letra G, vem o N antes. Bambolê, letra B. Então, antes de P e B só se usa M. Umbigo, letra B. Antes de P e B só se usa M. Feita a correção. O que temos mais para hoje? Português nada, mas seguimos com a aula de matemática. Um beijo.